Olá, como estão vocês? Tudo bom? Estamos aqui hoje no canal CRU TV para darmos início ao nosso terceiro episódio do programa Transformação. Nós vimos lá no primeiro episódio sobre abrir a mente para o novo, enxergar além da visão, trazer o novo para a sua vida. No segundo episódio, nós falamos sobre mindset, mentalidade fixa e mentalidade variável. Qual a importância de se conhecer o seu mindset? E hoje nós iremos começar a entrar no assunto do autoconhecimento. Meu nome é Raquel Alves, eu trabalho há 25 anos na área de relacionamento humano, sou uma estudiosa do assunto, aprendi na prática e na teoria sobre como lidar com pessoas, conhecer um pouquinho mais a mente. E gosto muito de falar sobre abrir a visão, enxergar além do alcance, além do que a visão traz pra gente e como que a gente pode começar esse processo. Porque muitas vezes a gente nem sabe que precisa. A maioria das vezes a gente não consegue enxergar que está em uma situação em que nós podemos dar um passo em busca de aperfeiçoar, de melhorar, de crescer, de progredir, e a gente não faz isso, por limitação da própria mente. Então, minha missão aqui com vocês, neste canal maravilhoso que a Cris me convidou para poder estar com vocês todas as sextas-feiras, é fazer um programa que fale sobre transformação. Como eu posso começar o meu processo de transformação? Como eu posso enxergar o mundo? Como eu posso trazer para mim um mundo que eu sei que existe para mim e que eu ainda não trouxe, que eu ainda não conheço? Então, hoje nós vamos começar a falar de autoconhecimento. É fundamental que você se conheça, que você saiba dos seus limites, que você saiba aonde que você pode chegar, o que você precisa melhorar, e isso tudo é autoconhecimento. E aqui eu vou falar alguns pontos que eu acho importante para quem está começando o processo de autoconhecimento, ou mesmo quem já está no processo de autoconhecimento e que precisa um pouco mais de incentivo. Porque o processo de autoconhecimento é um processo fundamental e muito importante para que ele é para sempre, ele não acaba, ele não tem fim, porque à medida que a gente vai se conhecendo, a gente vai abrindo novas estradas, novas oportunidades, e com isso a gente vai se conhecendo diante de novos desafios. Ele é um processo que não é muito fácil. Quando a gente lida com a gente mesmo, com as nossas sombras, com as nossas dores, com as nossas angústias, medos e limitações, a gente recua, a gente assusta um pouco. Porém, esse processo é normal. O processo de recuar, o processo de assustar é normal. Mas é muito enriquecedor, é muito gratificante quando a gente encontra o nosso caminho e encontra principalmente esse poder que a gente tem dentro da gente. Às vezes eu olho pro lado porque eu tenho uma dificuldade de ficar olhando pra câmera. Eu gosto de olhar pra mim como se eu estivesse olhando pra vocês, mas eu vou tentar olhar pra câmera. Então, este trabalho é um trabalho um pouco difícil, porém é um trabalho extremamente compensador no processo, porque a gente vai se descobrindo e vai descobrindo caminhos que a gente nunca imaginou poder trilhar. E aí a gente vai despertando a força de agir na gente. Então esse canal gentilmente me convidou, o CRU TV é um canal que fala sobre questões que a nossa mente tem dificuldade de entender, fala sobre questões importantíssimas nesse processo. Nossos colegas e parceiros deste canal, e a Cris há muitos anos estuda vários fenômenos, então abrir a mente, entrar no processo de transformação, sair da zona de conforto, é muito importante. Assiste os outros episódios, se você não assistiu ainda, porque vai trazer uma cronologia. Nós estamos começando o nosso processo, temos muitos assuntos a falar. Pois bem, Raquel, como que eu entro neste processo de autoconhecimento? Por onde eu começo, afinal? Você começa se questionando. A aula passada eu falei sobre mindset fixo e variável, que é justamente para você entender essa aula agora. Por quê? Porque o mindset fixo, ele entende que nada muda. Eu vou dar uma pincelada rápida, vocês voltem lá e assistem a aula. O mindset fixo, ele entende que nada muda, que tudo é fixo, que na cabeça dele nada pode ser mudado, acrescentado, melhorado, e aí ele se limita dentro de uma caverna, dentro de um processo onde ele mesmo, a pessoa mesmo, não consegue se superar e aprender e evoluir. E a mente variável é a mente que ela está aberta a mudanças, que ela sabe que existe transformação, que ela é capaz de começar um processo
e esse processo trazer várias vantagens e conhecimentos. Então, é muito importante você entender qual é o seu tipo de mindset predominante em você e trabalhar para que esse mindset seja o mais variável possível. Eu até citei um livro da Carol Dweck, que eu gosto muito, que se chama Mindset. É muito bom, ficar a dica para você ler. Então, a primeira coisa que você vai fazer é se questionar. Onde eu estou? Quais são as minhas limitações? O que me traz raiva? O que me traz angústia? O que eu tenho de bom? Elenca, coloca num papel suas qualidades. E isso tudo é um processo você com você mesmo. Ninguém vai ler, ninguém vai checar, você não precisa da opinião de ninguém. Inclusive, nós vamos falar sobre isso aqui. Quando você começa a se conhecer, quando você entende as suas limitações, quando você entende no que você é bom, no que você não é, você fica menos suscetível a influências externas. Elas param de te atingir. Por quê? Opiniões, conselhos são muito importantes, mas influência externa, que eu me sinto muito atingida pelo meio externo, pelas pessoas e pelo ambiente que eu vivo, é porque eu não me conheço o suficiente. Se eu me conheço, se eu já estou num processo de autoconhecimento, eu entendo muitas atitudes que acontecem no meio externo e não levo para o pessoal. E uma opinião contrária do que eu acho que eu sou, eu não vou me sentir ofendida e nem vou me frustrar ou me entristecer, vai no mínimo me incomodar um pouco, mas não vai me derrubar, não vai me tirar do eixo. Então, quando você começa a questionar a sua vida, as suas coisas, você começa a ficar menos suscetível às influências externas. Então, entenda o que você gosta, o que você não gosta, qual é o ambiente que você está que te faz bem, qual o ambiente que você está que te faz mal. O meu trabalho, como eu me sinto no meu trabalho, na minha vida pessoal, como eu me sinto na minha vida pessoal. Quando você começa a se questionar, e eu falei no primeiro episódio, na primeira aula que a gente teve aqui, de estar aberta para o universo, de estar aberta ao que o universo tem pra gente, de falar literalmente, universo, estou aqui, preparada não, mas pronta para as mudanças que tem que acontecer na minha vida. Deixar claro que você quer começar essa mudança. Então, quando você começa essa mudança, o universo todo se move para trazer para você as pessoas, os vídeos, as opiniões, o trabalho de uma maneira que você vai crescer, se enriquecer e começar a se conhecer. Então, se questione onde eu estou, aonde eu quero ir, qual o ambiente que eu me sinto bem, qual o ambiente que eu não me sinto bem, o como eu sou, como eu não sou, como que eu posso melhorar, qual o ponto em que eu acho que não está muito legal e começar a meditar sobre isso para entender se isso é só uma opinião sua de não tá legal ou se realmente não tá legal ou se realmente pode melhorar. Quando alguém te falar alguma coisa que te atinja, que te prejudique, que te incomode, que você fique chateado ou chateada, pense sobre isso, até que ponto isso é verdade, até que ponto que não é. Se questione realmente internamente com você mesma. Comece a observar suas atitudes no dia a dia. Esse é o primeiro passo do autoconhecimento. O próximo passo que eu vou falar é extremamente importante e a maioria das pessoas não conseguem. Ou não conseguem, ou conseguem de uma maneira muito radical, que é aprender a dizer não. Você não se torna uma pessoa mais querida por dizer sim sempre. Você não se torna uma pessoa menos amada por dizer não às vezes. E a maioria das pessoas tem dificuldade em dizer não. Quando você começa a se questionar qual é o seu limite, até onde você pode ir, você começa a entender até onde você pode ir e você começa a aprender a dizer não para as pessoas, para as ocasiões, para as situações. Não é fazendo hora extra no seu trabalho todos os dias porque seu chefe pediu que você vai ser uma funcionária melhor. Não é falando sim para as pessoas o tempo inteiro que você vai ser uma pessoa melhor ou mais querida e amada. É bom ser gentil, é bom ser prestativo. O mundo de hoje precisa de pessoas gentis e prestativas, mas é muito diferente de você ultrapassar o seu limite para agradar outra pessoa.
Então, quando você começa a se questionar, você aprende qual é o seu limite e você aprende que quando alguém está ultrapassando esse limite, você precisa dizer não de uma forma educada, porém firme. Por quê? Porque você vai se conhecer e você vai aprender a falar isso de uma maneira coerente. Quando você não coloca limite nas pessoas, limite nas situações e até para você mesma, você está dando uma carta aberta para a pessoa no sentido de pode fazer o que você quiser que eu aceito. Quando você não coloca limite no seu ambiente de trabalho, você está dando uma carta aberta para as pessoas que trabalham com você para dizer, ela não se valoriza no trabalho dela, então eu também não vou valorizar, vou continuar pedindo muita coisa para ela. E é um saco sem fundo, nunca vai ter fim e você nunca vai conseguir agradar. Além de, quando você não sabe dizer não, você sempre fica com a sensação de que você é injustiçada ou injustiçado, porque afinal de contas eu não falo não nunca. A pessoa faz isso aqui para você, você já acha que a pessoa está sendo injusta com você. Quando você aprende a falar não, você aprende a pôr limite nas suas escolhas, porque as escolhas que você fez para você são importantes. Por isso que você tem que se questionar e bancar as suas escolhas. É importante para mim dormir às 9 horas. Se alguém fala para você, que bobagem, você vai dormir 9 horas da noite, você vai perder metade do seu tempo que você podia estar fazendo outra coisa, você vai falar assim, não, não é bobagem, pode ser bobagem para você, mas para mim não é, porque o meu organismo precisa que eu durma às 9 horas da noite. Ou eu preciso dormir até às 11 da manhã. Antigamente, muito cuidado, presta atenção no que eu vou falar agora. Muito cuidado com as crenças limitantes. Nós crescemos dentro de uma criação, de uma sociedade, de uma cultura que impõe crenças limitantes pra gente. E a gente precisa estar atenta a essas crenças limitantes o tempo todo. Dormir até 11 horas da manhã é sinal de gente preguiçosa para algumas pessoas. Para outras é sinal de que não, o meu tempo... eu sou uma pessoa noturna, por exemplo, Raquel, sou uma pessoa noturna, eu gosto de trabalhar à noite, mas eu também não durmo até tarde, mas é o meu organismo que é assim. Uma pessoa que gosta de trabalhar à noite, que precisa de 8 horas, 9 horas de sono e que tem que dormir até 11 horas da manhã, não é uma pessoa preguiçosa, é uma pessoa que trabalha em horários diferentes das outras. Se você se conhece, se você sabe que você precisa desse tempo, que você produz melhor à noite, produz menos de manhã, então você vai se adequar à noite, você vai descansar um pouco mais de manhã e alguém te chama de preguiçoso ou preguiçosa, você não se ofende, porque você sabe que isso é uma crença limitante da pessoa e que você, se conhecendo, sabe que você não é preguiçosa nem preguiçoso. Então, aprenda a dizer não. Se conhecendo seus limites, sabendo até onde você pode ir e tendo a certeza que você não vai ser uma pessoa menos querida por isso, certo? Explore novas possibilidades. A terceira dica que eu vou te dar. Explore novas possibilidades. Comece a fazer o que você nunca fez. Se desafie. Nossa, eu nunca gostei de fazer caminhada. Eu vou começar uma caminhada, mas presta atenção. Não prometa para você o que você não consegue cumprir para você não se frustrar. Eu vou tentar começar uma caminhada. Aí você vai no primeiro dia, vai dar um pouquinho de preguiça. Lembra que eu falei lá no primeiro episódio, volta lá porque é muito importante você saber isso, que a nossa mente trabalha contra qualquer atitude nova que a gente passa a ter, até ela se acostumar e começar a te ajudar e a te incentivar, é normal, porque ela trabalha sempre pelo instinto de preservação da gente. Primeiro episódio eu explico direitinho. Então, no primeiro dia, você vai dar um pouquinho de preguiça, um pouquinho de cansaço, um pouquinho de desânimo. Calma, tá tudo bem, é normal. Se você se conhece, se você aprende a conhecer os seus limites e as suas carências e deficiências, aonde você precisa se desenvolver, você vai entender que isso é normal. Você não vai achar que você é uma pessoa normal, que, meu Deus, todo mundo dá conta, só eu não. No segundo dia deu preguiça, eu não fui, tudo bem. No terceiro dia eu vou, no quarto eu vou, até eu acostumar. Ou, nossa, eu sou uma pessoa que não gosto de ler, eu vou começar a ler devagarzinho, que é para eu incrementar essa rotina na minha vida. Nossa, eu sou uma pessoa que não tenho muita paciência com o telefone, eu vou começar a ligar mais para as pessoas. Experimente um novo.
Por quê, Raquel? Porque a sua mente vai começar a entender que o novo é bom, que não precisa ter medo. Porque dar um passo fora da nossa zona de conforto é perigoso. Lembra no primeiro episódio, novamente voltando lá, na época que a gente morava na caverna, os nossos antepassados, eles viviam para sobreviver. Então, dar um passo fora do desconhecido era questão de sobrevivência. Hoje não é assim mais, mas nossa mente ainda está nesse processo. Então, quando você se desafia a fazer coisas novas, e pode ser coisa boba, por exemplo, eu sempre tive problema em organizar a minha casa, porque eu sempre fui uma pessoa que todo o meu tempo era destinado a conhecimento, a estudo, a aprendizado na prática, então eu sempre trabalhei muito. E quando eu chegava em casa, eu tinha uma dificuldade de organização da minha casa. Então teve um tempo que eu falei, peraí, eu vou mudar isso, porque está errado. Eu quero cuidar também da minha casa. E aí eu comecei aos pouquinhos, hoje já é uma coisa mais tranquila para mim. Então, mude pequenos hábitos, pequenas coisas no seu dia a dia, porque você vai estar desafiando a sua mente a aceitar o novo. E acredite, isso traz um benefício maravilhoso, certo? Explore novas possibilidades. Então, aqui que a gente já falou sobre o quê? Se questione, entenda seus limites, entenda as possibilidades, aonde você pode chegar, até onde você pode ir, aonde você não vai e que precisa ir. Qual a área da sua vida, qual a área da sua vida que você corre, que você precisa encarar. O que é aquela sujeirinha que você joga debaixo do tapete? Começa a não jogar. Começa a trazer ela à tona, entendeu? E a entender, começa a entender os seus sentimentos, começa a entender como você reage diante das coisas, com raiva, com compaixão, com gratidão. Nós vamos falar agora de gratidão. Como que é a sua reação diante das coisas novas que acontecem na sua vida? Porque assim você vai começar a se entender. É um mundo desconhecido para você e você precisa começar a entender ele, que é você mesma, que é o seu mundo interior. Certo? Nós falamos aqui em aprender a dizer não. Quando você começa a se conhecer, você começa a aprender a dizer não, porque você sabe até onde você pode ir. E não tem problema nenhum dizer não para as pessoas. Você pode continuar sendo generosa, educada, prestativa, mas sabendo até onde você pode ir. Explore novas possibilidades, acabei de falar. Comece a incrementar coisas novas na sua vida que você nunca experimentou antes. Que seja uma comida, que seja um livro, que seja uma música, uma leitura, ou a forma diferente de agir no dia a dia, ou um trajeto diferente para ir trabalhar. Tudo é válido. Novas possibilidades para sua mente entender que o novo é bom, que não precisa ter medo do novo, certo? Esteja sempre aberta a mudar de opinião. É muito normal as pessoas falarem aquela frase da Gabriela: eu nasci assim, eu vou viver assim, eu vou morrer assim, eternamente eu vou ser assim. Eu não sei nem se a frase é essa. O que que faz? Você não é assim eternamente. Uma pessoa que sai de uma experiência e fala assim, ó, nossa, eu não faria nada diferente do que eu fiz lá dentro, é uma pessoa que não aprendeu com o processo. A gente sempre pode fazer diferente, porque a gente revisa o processo, a gente revive o que a gente viveu e vê e aprende e fala, poxa, eu aprendi isso aqui, se eu tivesse a oportunidade eu faria diferente. Não é se arrepender, é aprender. E quando a minha mente aprende, ela sobe um degrau, ela evolui um pouco, então significa que se eu fosse passar pelo mesmo processo, eu já seria outra Raquel. Se eu sou outra Raquel, eu teria outras atitudes. É normal. Mudar de opinião é normal. Você não pode colocar uma coisa na sua cabeça e achar que aquilo é fixo para sempre. Às vezes é, às vezes não é. Então, muita gente perde oportunidades de crescimento, perde oportunidades de autoconhecimento, porque é bitolado numa opinião que colocou na cabeça e que não muda de jeito nenhum. O mundo já mudou, as coisas já mudaram, os acontecimentos mudaram, você não é mais a mesma pessoa, você passa por vários processos todos os dias, você não é mais a mesma pessoa. Se hoje o meu despertador tocou às 7 da manhã e eu precisava chegar no trabalho às 8, eu acordei às 7 horas e cheguei atrasada no meu trabalho, amanhã eu vou acordar às 6h30. Eu aprendi com o processo, eu aprendi com o atraso, amanhã eu não vou me atrasar. É assim que funciona a vida. Amanhã eu vou mudar de opinião, vou acordar às 6h30. Porque se eu chegar no meu trabalho atrasada todos os dias vai ter estresse no meu trabalho. Uma exceção é uma exceção.
uma rotina diferente. Então, é normal mudar de opinião. Não pode ficar mudando de opinião de acordo com a opinião dos outros. Entendeu? Nossa, eu amo comer pão. Aí chega uma pessoa e fala, eu não gosto de pão de jeito nenhum. Nossa, eu não gosto de pão também não. Não gosto de pão de jeito nenhum e passa a não querer comer pão mais. Então, isso não é normal. Você não pode mudar sua opinião de acordo com a opinião dos outros. Você pode receber conselho, analisar, internalizar aquilo, pensar sobre aquilo e mudar sua opinião. Aí você pode, entendeu? Então, mudar de opinião é normal. Mudar de opinião no processo significa crescimento. Eu passei pelo processo, eu aprendi, revi o processo, revisitei os lugares que eu passei mentalmente, entendi o que eu senti e mudei minha opinião. Isso é sinal de maturidade. Inclusive, tem um filósofo que fala que o sábio, você reconhece o sábio do ignorante, porque o sábio sempre muda de opinião e o ignorante está sempre com a opinião fixa a vida toda e não muda nunca. Se cuide, cuide de você, faça carinho em você, aprenda a cuidar das coisas que você acha importante, reserve um tempo para você. Pense no autocuidado, faça coisas que te dão prazer, que te trazem alegria, que te trazem bem-estar. Ficar deitada no sofá durante meia hora me traz bem-estar. Fique no sofá durante meia hora. É o ócio criativo. Você precisa disso. Cuide de você mentalmente e fisicamente. Isso também faz parte do autoconhecimento. Procure ajuda. Cuide de você procurando ajuda profissional. Hoje, terapia, todo mundo precisa fazer. O processo de autoconhecimento, aliado com a terapia, com a terapeuta profissional que estudou para isso, uma psicóloga, ajuda você nesse processo. Te faz enxergar coisas. Cuidado com a crença limitante. Ah, mas quem faz terapia é gente problemática. Todos nós somos problemáticos em um determinado ponto. Tá cheio de formiguinha aqui. Todos nós somos problemáticos em um determinado ponto, porque existe sempre um problema que a gente precisa resolver, existe sempre um problema que a gente lida com outras pessoas de uma maneira diferente, porque as pessoas pensam diferente, reagem diferente. Não é questão de ser problemático. Cuidado com essa crença limitante. Todo mundo precisa de ajuda, todo mundo precisa de um psicólogo, um terapeuta, todo mundo. E hoje em dia as coisas são muito acessíveis. Estar num processo de terapia é autoconhecimento, é ajuda profissional para você se autoconhecer. Processo de coaching. Eu sou coaching, faça um processo de coaching. O coach também te ajuda muito a sair do ponto A e ir para o ponto B. Saber identificar suas limitações juntamente com você, te ajudar nesse processo. Eu preciso chegar, eu estou aqui e preciso chegar aqui. O caminho que eu vou percorrer para chegar até aqui, se tiver uma pessoa me auxiliando, é melhor. Me ajuda mais, me faz me sentir confortável, amparado, entendeu? Meditação e yoga, se cuide com meditação e yoga. Quando você aprende a meditar e a fazer yoga, você coloca suas ideias no lugar, você sai da zona de ansiedade e passa a entrar na zona de calmaria. Não existe terapeuta melhor, além dos profissionais, do que o silêncio. O silêncio acalma o seu coração, acalma a sua mente, te leva para um estado de consciência mais ampla e elevada. Ah, Raquel, mas eu não consigo meditar, sabe por quê? Porque meditar é aquele processo que você não pensa em nada, que você tire todos os pensamentos da cabeça e fica lá quietinha. Você não consegue tirar os pensamentos da sua cabeça. Você não consegue parar de pensar, porque a nossa mente está o tempo inteiro em turbilhão de ideias, de pensamentos, de projeções, de tudo que a gente quer fazer. Mas você aprende a deixar de lado seus pensamentos e dar mais importância ao processo de meditação do que aos pensamentos. É olhar para o nada e literalmente ver o nada. Olhar para um buraco na parede e literalmente ver o buraco na parede. E não o que aconteceu com aquele buraco tá lá, por que ele foi, o que eu tenho que fazer para consertar. É ver o buraco e ponto. Então, o processo de meditação existe, eu aconselho
Quem não sabe, quem nunca meditou, quem vai começar a meditar agora ou tem dificuldade de meditar, procure as meditações guiadas no YouTube. Meditação guiada é muito bom para você não se perder nos seus pensamentos, porque você está ouvindo uma voz que está te direcionando. Lembra que eu falei que você precisa de ajuda? Meditação guiada é excelente, excelente. Procure fazer meditação nos horários de mais tranquilidade. Você não vai conseguir fazer meditação se você tiver filhos gritando e precisando de você do seu lado. Você não vai conseguir meditar se você tiver alguém na sua casa que precise te chamar o tempo inteiro. Tem que ser um momento seu. Lembra que eu coloquei aqui? Se cuide. É um momento seu. É um momento para você se cuidar. Eu, particularmente, gosto de meditar de manhã. Eu, particularmente, gosto de meditar antes de dormir. Eu pego no sono em 2 segundos, quando eu entro no processo de meditação. E eu medito há muito tempo, já acostumei com o processo de meditação. Se você não acostumou ainda ou está começando agora, pegue as meditações guiadas, procure um momento do dia mais tranquilo. Quando você começa a meditar, parece que a sua vida faz assim, abre um mundo de possibilidades para você, porque você traz a calmaria para sua mente e ela começa a pensar mais tranquilamente, sem interferências do cotidiano, da rotina e do dia a dia. As suas ideias ficam mais colocadas de maneira melhor e você consegue entender o que você precisa fazer para chegar naquele momento. Apenas faça, experimente, você vai amar o processo de meditação. No começo da agonia mesmo. No começo tem um monte de coisa que começa a tirar sua mente, o nariz começa a coçar, você começa a... É normal. É a sua mente acostumada com a correria, com a ansiedade, com o turbilhão te puxando para essa vida. Aí você fala, peraí, mente, agora é o momento da gente cuidar da nossa saúde mental. E aí você vai coordenar, pegar para si o controle dessa mente que está toda ansiosa para sair desse processo e vai tornar um processo normal. Com o tempo, você vai sentir necessidade dessa meditação. Então, faça, porque é extremamente importante. Outra dica que eu dou para quem está começando o processo de autoconhecimento. Escreva. Ah, Raquel, eu não tenho paciência com escrever. Grave. Liga a sua tela como eu estou fazendo agora. Faça vídeos de você falando com você mesma. Ninguém vai ver, ninguém vai ler, ninguém vai te julgar, a não ser você mesma. E aí você pode ler várias vezes depois. Escrever é como se fosse uma meditação. Te ajuda também a colocar as ideias no lugar. Te ajuda a entender o seu processo. Escreva o que você quiser, o que vier na cabeça. Escreva poesia, escreva como foi seu dia. Escreva uma carta para alguém que você tá com saudade. Ou escreva alguma coisa para alguém que você não tem coragem de falar. E aquela carta não precisa ser enviada. Ela é só para você. Quando a gente escreve, a gente consegue fazer com que a mente desabafe. É como se fosse uma terapia para a mente está desabafando. Então, também é um conselho que eu te dou. Comece, apenas comece. Se você não gosta de escrever, grave vídeos, converse com você mesma, porque é muito importante. Esse segundo passo aqui agora, esse segundo nada, tem um monte, uma lista aqui que eu vou te passar, é seja grata. Seja grato. Esteja sempre com o coração em gratidão. Você sabe por quê? A pessoa que não é grata, a pessoa que não consegue ver gratidão em nada, está sempre com o pé atrás na decepção, na tristeza, no sentimento de vítima, porque o mundo não me dá nada, porque o mundo não me trouxe nada, porque eu sofro demais. Quando você é grato, você começa a enxergar as coisas que você tem na sua vida. E todo mundo tem alguma coisa para agradecer. Se você está vivo, seja grato. Se você está respirando, seja grato. Se você não tem doença, seja grato. Se você está com alguma doença, seja grato, porque você está aprendendo alguma coisa com aquela doença. Gratidão não significa se humilhar, não significa se encolher, significa abrir o coração para as coisas que estão acontecendo com você. Ter fé, entender que aquilo é por algum motivo. Seja grato. Eu levanto de manhã e falo, Senhor, obrigado por esse dia, obrigado por mais uma oportunidade, obrigado por esse ar que eu estou respirando. Principalmente nesse momento agora que a gente está passando, com quantas coisas horríveis acontecendo, nós precisamos ter gratidão no coração. A gente precisa ser grato por tudo que acontece na nossa vida, porque tudo tem um motivo. Então,
Seja grato, abra seu coração. Quando você começa a ser grato ou grata, você começa a abrir seu coração e começa a entender que você tem coisas importantes na sua vida. Que você tem coisas importantes que valem a pena lutar. Que você tem coisas importantes que você nem sabia que tinha. Que você começa a valorizar o seu meio, você começa a valorizar o seu externo. E você começa a passar isso para as pessoas, que é o mais importante. Você começa a criar uma energia de gratidão onde as pessoas vão sentir esse acolhimento quando você chega perto. Lembre-se que nós somos feitos de pura energia, esse acolhimento é muito importante. Então, uma pessoa grata, ela tem mais possibilidades na vida, ela consegue enxergar melhor as coisas que acontecem na vida dela e dar direcionamentos melhores, certo? Se escute. Presta atenção no que você quer. Entenda por que você quer, porque aí nós já estamos ligando lá no comecinho que eu falei, se questione. Então, você se questionar, você se escuta também. Porque à medida que você se escuta, você começa a entender quais são os seus objetivos, quais são as suas limitações, o que você precisa se desenvolver. Então, tudo isso, meus amigos e minhas amigas, nós estamos falando no processo de transformação que a gente começou lá no primeiro capítulo, lá na primeira aula, que já tem a terceira hoje, e nós estamos trazendo para vocês todo esse processo, ajudando, tentando trazer um pouquinho como que eu faço para poder começar o meu processo de transformação, enxergar além do que eu estou enxergando, entender além do que eu entendo, saber que existe um mundo de possibilidades para mim, que o mundo, a criação foi feita para eu ser feliz, para eu realizar as coisas, para eu transmitir energias boas para as pessoas. Essa é a nossa finalidade aqui nesse mundo, aqui nesse plano, evoluir, crescer e compartilhar, trazer compartilhamento de boas experiências de energia positiva para as pessoas. Assistam os primeiros episódios, esse é o terceiro episódio. Vou te pedir um favor, vou te pedir com toda a humildade e coração do mundo. Esse canal é extremamente importante porque ele traz assuntos muito relevantes. Assiste todos os vídeos dos nossos companheiros, assiste os vídeos da Cris, que são importantíssimos, é uma especialista no que fala, estudou a vida inteira para falar sobre o que fala. Compartilhe esse canal, se inscreva, ativa o sininho para você receber todas as notificações. De alguma forma, algum vídeo, algum programa nesse canal vai trazer algum conforto para você. Então compartilhe, comente, ajude a gente a melhorar, ajude a gente, escreva aí se você está entendendo, se você está no processo, quais são suas dúvidas, seus questionamentos. A gente sempre coloca aí, as nossas redes sociais, estejam à vontade para entrar em contato comigo, para a gente conversar, para a gente trocar ideia, bater um papo. Você me ajuda e eu te ajudo, a vida é feita dessa forma. Então hoje eu dei tópicos para você de como começar o processo de autoconhecimento. Comece devagarzinho. Pense sobre tudo o que eu falei. Eu falei sobre se questionar, sobre aprender a dizer não, explorar novas possibilidades, estar aberta a mudar de opinião, estar aberta a mudanças, se cuidar, procurar ajuda profissional, meditação e yoga é importantíssimo. Escreva ou grave vídeos para poder externalizar suas ideias, externalizar seus sentimentos. Isso é muito importante. Se escute e seja grato. Seja grato, seja grata por universo, pelas pessoas, por tudo que acontece na sua vida. Abra o coração. No próximo episódio nós vamos aprofundar um pouquinho mais em autoconhecimento e nós vamos aprofundar um pouquinho mais em cada tópico desse que eu falei, que eu espero de coração que esteja ajudando. Não esquece de compartilhar esse canal, não esquece de curtir e muito obrigado por sua presença aqui. Até sexta-feira que vem.